dentro da série Experimente Confiar diante das incertezas hoje. O tema é sobre incertezas, mas eu quero perguntar para vocês primeiro, que certezas vocês têm? Quais são as certezas que vocês têm? O pessoal que está acompanhando em casa, pela internet, pode até responder nos comentários. Se eu não ler agora, pelo menos depois, eu sempre dou uma olhada lá. Que certezas você tem? Certeza é aquilo que a gente considera como certo, que não muda. Algo que se tem convicção, é assim mesmo. Você tem certeza de que vai ter sol amanhã? Todo mundo gostaria, né? De um solzinho no domingo. Semana passada a gente se encontrou lá com os jovens no recanto, e alguns nem tão jovens assim, e comemos bergamota no sol, e estava muito bom. Você tem certeza que o seu time vai se manter na primeira divisão esse ano? E dá para falar agora porque os dois não estão bem, né? Nenhum dos dois aí na polaridade gaúcha. Tem certeza que vai continuar trabalhando na mesma empresa ou na mesma instituição pelos próximos 10 anos? Nem 5, né? Nenhum, talvez. Algumas pessoas dizem, eu já ouvi isso, que na vida há somente uma certeza. Já ouviram essa frase? A morte. Muitos de nós até já dissemos essa frase, vamos brincar porque a morte é certa. Tenho certeza da morte. Mas sabe que pensando bem, nem a morte é certa. Nem a morte é certa para nós. Porque Jesus pode voltar em glória a qualquer momento. Qualquer momento Jesus pode voltar. E a Bíblia diz que os que estiverem vivos no momento da volta de Jesus não vão passar pela morte. Mas eles vão ser transformados. Então até a certeza da morte você não consegue ter. Não tem. Se você ainda achava que tinha essa, caiu por terra agora. Nem a morte é certa. Antes de março de 2020, desliguei o que eu não queria desligar. A gente achava que tinha uma porção de certezas antes da pandemia. Só que a gente só achava, porque na verdade não tinha. A gente vivia numa ilusão. Eu, como pastor, eu tinha certeza de um calendário de eventos para cumprir. Era uma semana cheia, grupos de estudo bíblico, cultos, palestras, visitas, tudo previamente agendado para poder dar conta de tudo. Um professor tinha certeza sobre o seu local de trabalho. Nós temos alguns professores aqui, e eu sei que no estacionamento também. Sabia para qual escola tinha que ir, quem seria a turma que estaria diante de si. Alguns de nós tinham certeza sobre o horário de expediente, quando começava e quando terminava. Mas com o trabalho remoto, o horário também se tornou uma incerteza. Quem planejou férias depende de muitas variáveis para saber se vai conseguir ou não fazer aquela viagem tão desejada. Pode até planejar, mas se vai realmente acontecer, só o tempo vai dizer, né? A gente também fica com essa incerteza. A Covid-19, entre tantas coisas ruins, também veio e esfregou na nossa cara as nossas incertezas. A pandemia mudou tanto a nossa vida que até aqui na igreja, nos recados, nós dizíamos que o próximo culto ia ser tal dia, tal hora. A gente tinha certeza disso, né? Estava planejado para um ano. E a situação nos fez mudar dias, fez mudar horários, os formatos, o jeito como a gente se reúne no estacionamento, em casa, modalidades, lugares, tudo isso mudou. Nosso tema hoje é experimente confiar diante das incertezas. E do texto bíblico que nós ouvimos agora há pouco, de Lucas 12, eu quero destacar pelo menos 3 coisas. 3 coisas, hoje só 3, para guardar no coração e colocar em prática. Eu sei que a letra talvez tenha ficado um pouquinho pequena ali, mas eu queria que vocês pegassem o todo. Lucas 12 começa dizendo que tinha mas muita gente ao redor de Jesus. O versículo 1 e 2 nós não lemos, nós já chegamos no meio da história. A Bíblia diz que eram milhares de pessoas ao ponto de atropelarem umas às outras. Consegue imaginar? Algo que na pandemia nem sonhando, né? Não podia, mas naquela época podia aglomerar. E tinha muita gente.
E no meio daquela confusão de gente, Jesus fala primeiro com os seus discípulos. Ele não está falando com a multidão, em Lucas 12, versículo 1. Primeiro ele fala com os discípulos, e ele fala a respeito das motivações. O que diz ali? Eu destaquei um pouquinho. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está bem claro o que é esse fermento dos fariseus. A hipocrisia. O duas caras, né? O querer aparentar uma coisa que não é. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O ponto central com os discípulos, primeiro com os discípulos, é tenham cuidado com as motivações de vocês. Com o porquê que vocês fazem aquilo que vocês fazem. Então, a primeira coisa para nós hoje é avalie as suas motivações. Avalie as suas motivações. Você que é um discípulo, que é uma discípula de Jesus, diante do momento de incertezas que nós ainda vivemos, e vamos viver por um bom tempo, antes de tomar atitudes assim ou assado, para e avalia quais são as suas motivações. Alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Dize a meu irmão que divida a herança comigo. Esse alguém reconhece. Hoje o pastor não anotou quando ele troca de slide, né? Então vai dar perdido aqui mesmo. Esse alguém que diz: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo, ele reconhece Jesus como um mestre. Não ainda como Salvador, mas como um mestre. Alguém que tem autoridade. E tem um fator cultural bem importante aqui. Quando ele fala da herança, né, naquele contexto apenas os filhos homens tinham direito à herança. Mulheres não. E as mulheres não me xinguem é uma questão cultural lá do primeiro século, tá? Eu não concordo com isso, mas era assim que funcionava. E dentre os filhos homens, o primogênito, o filho mais velho, esse tinha direito à porção dobrada da herança. A gente não consegue saber se esse alguém que aborda Jesus em público, se ele está tendo problemas com o irmão, porque esse outro irmão se apropriou de uma maneira indevida da herança, ou se ele estaria tentando fazer Jesus ir além da lei e queria que o irmão dividisse, quem sabe, também a parte maior da herança. O fato é que na divisão dos bens, uma parte dessa divisão se sentiu lesada, uma parte saiu chateada, e algo que é muito comum ainda hoje, numa partilha de herança. Se a sua família ainda não teve esse problema, provavelmente ainda não precisou dividir nada. Porque quando precisar, vai ter esse problema. E o que a gente percebe da história é que esse homem está muito ansioso. Por que ele está ansioso? Porque trazer um assunto assim de ordem pessoal diante do público indica que ele emocionalmente ele não está bem. Assuntos pessoais se tratam na esfera pessoal. É uma coisa bem particular, é herança de família. Não se trata disso em público. Então a gente já pode começar a pensar que esse homem que aborda Jesus na multidão, ele está com seu estado emocional abalado. Talvez até um pouco ansioso, porque no final do capítulo Jesus vai falar sobre ansiedade. Sobre andar muito ansioso com as incertezas que vêm no futuro. Mas a gente poderia aqui pensar um pouquinho também a respeito da motivação desse homem. Já que avalia suas motivações, vamos tentar pensar um pouquinho quais eram as motivações que ele tinha para trazer esse assunto para Jesus. Qual seria o motivo para isso? Talvez ele era alguém que tivesse faltando o básico para a sua sobrevivência. Tivesse faltando o sustento e ele precisava desses recursos. É uma possibilidade. Também pode ser que ele estivesse reivindicando a sua parte da herança para ele ter um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de segurança financeira. Afinal, ter a possibilidade de ter um pouco mais sempre é bom. Quem é que não gosta disso? Mas também existe a possibilidade de que esse homem tivesse criado dentro do seu coração um ídolo. Algo em que ele colocava confiança, mas que não era Deus. Que tivesse cegado, talvez ele estivesse cegado
por aquilo que a Bíblia chama de ganância. Pode ser que aos poucos, sem ele perceber, a busca por sempre ter mais e mais e mais, e essa é uma busca bem nossa. Essa busca passou gradativamente a ter um espaço tão importante no seu coração que os recursos financeiros, que os bens materiais foram gradativamente se tornando a essência da sua vida. Todos nós precisamos avaliar as nossas motivações. Mas eu sei, na cabeça de vocês, aqui dentro, lá no estacionamento e lá em casa, provavelmente está fervilhando assim, tá, pastor, mas como é que a gente vai saber da motivação desse homem? Porque o relato bíblico não diz qual era a motivação. E realmente não diz. É verdade. Se vocês pensaram isso, é verdade. Fizeram um bom exercício de teologia. Mas vocês notaram qual foi a reação de Jesus quando esse homem pediu, mestre, faze com que o meu irmão divida a herança? Qual foi a reação de Jesus? O que Jesus disse? Ele não fala diretamente com o homem, mas ele fala com a multidão. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Claro que antes Jesus disse, olha, quem é que me colocou como juiz entre vocês? Eu não sou juiz. Mas veja que Jesus desloca uma pergunta pessoal para algo, olha, eu tenho algo para ensinar para toda a multidão. E pela maneira como Jesus aborda a questão, Jesus é diferente da gente. Jesus conhece o coração das pessoas. Jesus conhece as motivações, aquelas bem do secreto, aquela que a gente não tem nem coragem de contar. Por tudo isso, Jesus está nos indicando que esse homem, ele não deve estar preocupado com o sustento e com a sobrevivência dele e da sua família. Ao falar de ganância e de confiança em bens, Jesus está nos indicando que a motivação daquele homem estava indo do conforto e segurança para uma espécie de ídolo, um Deus no seu coração. E aqui a gente chega na segunda coisa que eu queria destacar hoje. Guarde-se da ganância. Guarde-se da ganância. Porque ela é tratada na Bíblia como um ídolo, como alguém que rouba o lugar de Deus no coração. Jesus diz, tenham cuidado, prestem atenção. São dois imperativos bem fortes. Fiquem atentos contra todo tipo de ganância. E não existe só uma forma de ganância, mas contra todo tipo, é sinal de que ela é ampla. E a ganância nos leva de uma maneira assim bem sutil, muitas vezes silenciosa, a deslocar nossa confiança, que deveria estar totalmente em Deus, para as coisas que nós buscamos o tempo todo. E para saber aonde a ganância nos leva, Jesus conta uma parábola, uma história, do homem rico que teve muito sucesso nos seus negócios. Eu gosto muito dessa história, porque ela é um choque de realidade. O homem da parábola estava preocupado com o sucesso das suas colheitas. Ele não tinha lugar para estocar tantos grãos, a safra dele foi mais que recorde. Mas aí ele pensou consigo mesmo. Prestem atenção nessa sequência de coisas que ele faz com ele mesmo. Ele pensou consigo mesmo. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, para eu ter bastante, para eu me sentir seguro. Importante a gente destacar e saber que acumular riqueza em si, na Bíblia, não é um problema. Acumular riqueza não é um problema. O problema é o que nós fazemos com a riqueza, ou até mesmo o que a riqueza pode fazer com a gente. Por exemplo, que é um exemplo bíblico, num momento importante da história, José no Egito, acumulou riquezas por 7 anos para enfrentar uma crise que viria logo depois. E esse acúmulo de riquezas de José acabou se tornando uma bênção para muita gente. O acúmulo de riquezas por si só não é um problema. O problema é o que você faz com essa riqueza. Porque a ganância isola as pessoas. A gente está num tempo de isolamento, né? Mas esse é um isolamento forçado. A gente às vezes se sente com tanta vontade de estar perto, mas não pode. Agora a ganância faz com que a gente se isole dentro de si mesmo. O homem da parábola, que não tem nome, ele não tinha ninguém para conversar.
não tinha um amigo para trocar uma ideia. Ele disse consigo mesmo, ele pensou consigo mesmo, porque ele não tinha ninguém em quem ele confiava. Ninguém para trocar uma ideia e discutir o que poderia ser feito. Ele pensou consigo mesmo e no fim ele diz para ele mesmo: agora sim, eu estou garantido para muitos anos. Agora eu vou descansar. Agora eu vou aproveitar. Você já se pegou pensando ou dizendo algo parecido com isso? Agora sim. Depois que os filhos crescerem, aí eu vou fazer isso ou aquilo. Que quando você se aposentar e quando parar de trabalhar, aí você vai tomar tal e tal atitude. Se pega pensando talvez que se tivesse recursos guardados, poderia de fato descansar. Aí poderia de fato desfrutar daquilo que Deus colocou na sua mão. A gente já deve ter pensado algo parecido. E sabe como Deus chama essas pessoas? Esse tipo de pensamento? Ele chama de insensatos. Em algumas traduções, tolos. Insensatos. Porque a resposta... Sabe por que é insensato? Por que é tolo? É bem simples a resposta. Porque você não tem certeza sobre quanto tempo ainda vai viver. A vida é incerta. A sua confiança não deve estar nas coisas, mas deve estar no Senhor que dá graciosamente todas as coisas. O problema do homem rico da parábola não foi acumular riquezas. O problema foi colocar a sua confiança nessa riqueza. Porque só depois que ele tivesse tudo na sua mão, bem guardado, aí sim ele poderia aproveitar. E a pandemia nos esfregou na nossa cara que mesmo uma pessoa tendo muito dinheiro para pagar o melhor hospital, nós chegamos num ponto, graças a Deus já passamos desse ponto, mas chegamos num ponto em que não havia lugar em nenhum hospital. E por mais que você tivesse guardado todas as suas riquezas, e você começasse a tossir e passar mal, não ia ter nenhum hospital com vaga, com UTI disponível para receber. Avalie as suas motivações. Guarde-se da ganância. E também, onde é que está esse aqui? E tenha um propósito maior. Avalie as suas motivações, guarde-se da ganância e tenha um propósito maior. São as 3 coisas que eu queria fixar na mente e no coração de todos nós hoje e colocar isso em prática nos próximos dias. Eu sei que quem acompanhou essa série do Experimente Confiar vai dizer: tá, pastor, não está voltando na primeira, porque a primeira era experimente confiar em um propósito maior. Mas a gente precisa, de fato, ter um propósito maior. E Jesus nos mostra isso. Jesus nos mostra isso dizendo assim acontece, com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quem é rico para com Deus? Quem será que é rico para com Deus? Quem de nós não gostaria de ser rico para com Deus? A Bíblia diz que são felizes, são bem-aventurados os pobres de coração. Olha o contraste entre rico e pobre. Jesus diz que a gente deveria ser rico para com Deus. E a mesma Bíblia diz, o mesmo Jesus diz no Sermão do Monte que são felizes, são bem-aventurados os pobres de coração. Quem são esses pobres de coração, esses ricos para com Deus? São aqueles que reconhecem que não têm absolutamente nada para oferecer para Deus. Os que se esvaziam completamente. Aqueles que reconhecem que a sua religiosidade não faz deles uns merecedores do amor de Deus. Aqueles que simplesmente estendem as mãos e recebem de mãos abertas e vazias a maravilhosa graça de Deus, o perdão que Jesus conquistou na cruz para todos nós. O rico para com Deus, segundo a Bíblia, também é aquele que faz uso dos recursos recebidos de Deus para os propósitos de Deus. Nós vivemos tempos de incertezas em muitas áreas, até mesmo do ponto de vista da economia.
Mas Jesus está nos lembrando que encher o celeiro de maneira mesquinha e fechar-se em torno de si mesmo é exatamente o oposto de se tornar rico para com Deus. O fechar-se em si mesmo e encher o seu celeiro para você se sentir seguro não é se tornar rico para com Deus. É um exercício de confiança quando, mesmo em meio a uma crise, você se coloca ao lado de alguém e abre muitas vezes os seus celeiros, a sua despensa, para ajudar aquele que tem ainda menos do que você tem. Jesus está nos convidando a abrir os olhos, abrir os braços, estender a mão para ser apoio uns dos outros. Apoio daqueles que mais precisam nesse momento. Deus não coloca os recursos na nossa mão para simplesmente nós usufruirmos disso. Deus tem um propósito maior. E Ele nos convida para que a gente também tenha um propósito maior. E esse propósito maior tem a ver com uma certeza. Ah, mas eu disse que nem a morte é certa, né? E agora o pastor vem falar de certeza? Talvez a única certeza que nós podemos ter diante de todas as incertezas que a gente tem. E vocês sabem qual é essa certeza? Qual é? A vida eterna. A vida eterna, essa a gente pode ter certeza, porque é obra de Cristo. É totalmente dele. E Ele nos entrega isso pela sua graça, é um presente. Deus está com a gente ao longo de todo o caminho. Deus tem um propósito maior. E Ele quer que a gente também tenha um propósito diante de tantas incertezas. A certeza do céu você pode ter. Você que está nos ouvindo em casa também, essa certeza você pode ter. O céu é teu, é um presente, é de graça. E se você tem esse porquê, essa certeza, Deus vai dar forças para enfrentar muitas incertezas. Vai dar forças para enfrentar, como diz a Bíblia, qualquer situação.